A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está aqui comigo nesse estudo a respeito de Ezequiel 37, que se encontra na Bíblia Sagrada. Se você chegou exatamente nesse estudo é porque você procurou, e eu sou muito grato por você ter entrado nesse vídeo. Fique comigo até o final e nós vamos conhecer um pouco mais do contexto histórico de Ezequiel 37, onde nos fala o vale de ossos secos e exatamente vida onde tem morte, né? Existe um contexto histórico muito interessante para nós analisarmos, porque o profeta Ezequiel exerceu o seu ministério durante o período do exílio babilônico, que foi aproximadamente de 597 a 571 a.C., quando o povo de Israel havia sido levado para a Babilônia. Jerusalém, ela estava evidentemente destruída, passando por dias difíceis. O templo estava arruinado e o povo estava vivendo uma crise profunda. Essa crise era uma crise espiritual, principalmente porque abandonaram a Deus, uma crise nacional, porque essa terra ela estava sem identidade e evidentemente ela estava sem terra também. Uma crise emocional, porque havia um desespero entre o povo. O versículo-chave, que é o versículo 11, resume o estado do povo. Os nossos ossos secaram e nossa esperança se foi. Ou seja, eles estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Eu gostaria de contextualizar e te informar que é muito importante você fazer a leitura do capítulo de número 37 de Ezequiel, para que você consiga absorver bem essas referências que eu vou passando para você. Nós vamos compreender que a visão do vale, em Ezequiel do 37, de 1 ao 3 ali, Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos. Esses ossos estavam secos, e a gente sabe evidentemente sobre isso. Mas existem alguns detalhes que são importantes. Os ossos, eles eram muitos ossos. Quer dizer que havia uma destruição total ali naquele lugar. Estavam sequíssimos, a uma morte antiga, sem esperança humana. Ou seja, se o osso estava seco, muito, e a Bíblia retrata isso como sequíssimos, é porque a morte já tinha sido acontecida há muito tempo atrás, sem esperança de haver algum milagre humano ali, né? Deus faz uma pergunta poderosa, a não ser que esse milagre fosse divino, obviamente, né? Deus faz uma pergunta poderosa a Ezequiel: Filho do homem, poderão viver esses ossos? A resposta de Ezequiel revela principalmente uma maturidade espiritual do profeta. Ele fala: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Aqui nós podemos observar um princípio. Quando não há solução humana, Deus continua sendo soberano. Eu quero que você marque isso aí. Quando não há solução humana, Deus continua sendo soberano. E o poder da palavra profética, do versículo 4 até o 8 do capítulo 37, Deus faz uma ordenança, Deus ordena: profetiza a esses ossos. E isso aqui é muito surpreendente, porque Deus não fala diretamente aos ossos. Interessante, ele usa o homem para liberar a palavra. O resultado: os ossos se juntam, tendões aparecem, carne e pele se formam, mas ainda faltava algo. Interessante, faltava algo. Você sabe me dizer o que faltava? Se você sabe me dizer o que faltava, escreva ali nos comentários. Eu sei o que faltava, escreva, né? Se você não sabe, eu vou te dizer: não havia espírito neles. Não havia espírito neles. Aqui eu tenho uma lição profunda para a gente compartilhar. Estrutura sem espírito ainda é morte. Estrutura sem espírito ainda é morte. Você pode ter forma, você pode ter aparência, você pode ter religião, mas sem o Espírito de Deus não há vida verdadeira. Sem o Espírito de Deus não há vida verdadeira. E aqui nós vimos que houve o sopro do Espírito, na verdade,
Agora Deus manda profetizar ao espírito, né? Ao hebraico ali quer dizer ruach, vento, sopro, espírito. Vem dos 4 ventos ao espírito. Então acontece o milagre. O espírito entra, eles vivem, se levantam como um grande exército. Isso aponta aqui para algo muito maior do que nós possamos imaginar. Não é só sobre restauração física. Não é somente sobre juntar os ossos, os tendões. Não é somente sobre a restauração ali, proporcionalmente falando. É a ressurreição espiritual. É a ressurreição espiritual daqueles corpos. E eu tenho aqui uma tese, uma conexão bíblica, né? Isso lembra quando Deus soprou vida sobre Adão em Gênesis 2:7. Deus continua sendo aquele que transforma morte em vida. É interessante nós notarmos que Deus faz uma explicação clara aqui. Esses ossos são toda a casa de Israel. E qual é o seu significado, né? Ossos secos quer dizer que o povo estava sem esperança. Os túmulos poderia fazer uma alusão ao exílio. A ressurreição poderia ser a restauração nacional. E Deus faz uma promessa: trazer o povo de volta, restaurar a terra e colocar o seu espírito sobre eles, né? Isso cumpre parcialmente no retorno do exílio e aponta profeticamente para as restaurações futuras. Agora existe uma explicação cristocêntrica muito interessante. O texto que nós lemos aponta diretamente, evidenciando para o poder de Deus revelado no seu Filho unigênito chamado Jesus Cristo. Ele ressuscita mortos espirituais, ele traz vida onde há morte, ele restaura o que parecia impossível. Nós podemos fazer uma conexão, inclusive, lá em João 11 sobre Lázaro, né? E também Efésios 2:1 a respeito que nós estávamos mortos em pecados. A mensagem aqui é clara. Deus não trabalha com o possível, ele trabalha com o impossível. E aqui eu queria falar sobre algumas aplicações para nós hoje. Esse texto ele fala diretamente com quem está, principalmente, sem esperança, espiritualmente seco, com os sonhos mortos, desanimado, deprimido. E Deus tem aqui algo para te dizer. Ainda há vida para você. Ainda há tempo de restauração. Ainda há um exército dentro de você. E eu quero falar sobre 3 verdades interessantes aqui. Primeira, Deus vê vida onde você vê morte. O profeta viu morte, Deus viu vida. O profeta viu ossos sequíssimos que estavam ali, evidentemente há muito tempo, jogados, amontoados, e Deus viu vida. Deus vê vida aonde tem muita morte. Deus vê vida onde tem desespero. Deus vê vida onde espiritualmente nós estamos secos. Deus vê vida aonde nós estamos mortos aos nossos deleites e pecados e consuficiência. Deus vê vida aonde não há uma esperança. Deus está dizendo para nós nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, a qual você está vendo esse vídeo, ainda há vida para você, ainda há restauração para você, ainda há um exército dentro de você. Por quê? Porque Deus vê vida onde você vê morte. A palavra de Deus gera a transformação. A palavra que foi liberada transformou aquilo que era seco em vida, transformou aquilo que estava sem forma em algo grandioso. Imagina os tendões se conectando, a pele aparecendo, tudo acontecendo, os fios de cabelo sendo restaurados, o milagre acontecendo. E aí, quando tudo isso acontece, Deus pede para o profeta liberar a palavra, uma palavra, e vem o Espírito e entra naqueles homens e mulheres, enfim. A Bíblia não relata, né, se eram só homens ou mulheres, mas se eram ossos, eram muitíssimos, certamente eram muitos corpos, né?
de homens e de mulheres, quem sabe até de criança, mas isso aí eu não sei, evidentemente, explicar. Mas Deus vê vida onde tem morte. A palavra de Deus gera transformação e o Espírito Santo traz a vida verdadeira. Assim como naquele vale, Deus ainda levanta ossos secos. Deus ainda restaura vidas destruídas. Deus ainda é capaz de formar um exército de pessoas cheias do Espírito Santo. E a pergunta continua ecoando hoje: esses ossos podem viver? A resposta é sim. Sim, porque quando Deus fala, sim, porque quando Deus fala, a morte não resiste. Quando Deus fala, a morte não resiste. Quando Deus chega, o morto tem que ressuscitar. Quando Jesus chegou próximo ao túmulo de Lázaro, Lázaro ressuscitou. Quando Jesus chegou na cidade de Naim, onde aquela mulher tinha perdido seu filho, o milagre aconteceu. O milagre acontece porque Jesus, ele é o dono da vida. Eu não sei qual é a crise espiritual que você está vivendo, eu não sei exatamente o que está acontecendo na tua vida, a gente não sabe, mas eu aqui desse lado me compadeço em relação à tua vida, me compadeço em relação à tua situação, porque cada um de nós passa as nossas crises emocionais, as nossas crises financeiras, psíquicas. Quem sabe até mesmo você esteja passando por uma crise matrimonial, quem sabe você esteja procurando um emprego e a porta não abre, e o vale realmente está seco, sequíssimo. Mas nessa palavra poderosa de Ezequiel 37, você mergulhou na visão impactante do vale de ossos secos e entendeu como Deus transforma a morte em vida, como Deus muda a situação do ser humano. Você descobriu o contexto histórico do exílio, o significado espiritual, a visão, e pode aplicar diretamente a sua vida hoje. Uma palavra profunda de restauração, esperança e agir ao sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele te levante, ele te capacite, ele te dê condição de você sair de onde você está e mergulhar no mais profundo de Deus, mergulhar aos pés de Jesus e ser restaurado. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com você, uma oração para que Deus te dê força para superar essa dificuldade. Uma oração poderosa em relação ao teu vale. E eu quero, você que chegou até aqui, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E Deus me inspira a orar por você, sem valor, desanimado, decepcionado, triste, fadigado, comprometido na tua área financeira, comprometido na tua vida espiritual, comprometido com o teu matrimônio. Eu não quero te cobrar nada, não vou te cobrar nada, eu não quero um centavo. A única coisa que eu quero é que você se inscreva no meu canal e coloque a mão no seu coração. Deus me levantou nesse tempo, agora me inspirando a trazer a palavra de Deus para você, e eu desejo que você realmente seja edificado e animado. E se você puder, se você está ao lado de alguém nesse momento, segura a mão dessa pessoa e repita comigo assim. Se você depois desejar ouvir várias vezes essa oração, memorize essa oração comigo e aplique ela na sua vida. Memorize, eu faço questão que você memorize. Não que a oração tenha ser uma vã repetição, mas para que você entenda e compreenda dentro de você que liberando essas palavras de bênção, Deus pode mudar o cativeiro da tua vida, a circunstância da tua vida. Nesse momento, segura na mão de alguém ou coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Se você desejar, evidentemente, ficar com os olhos abertos, ok. Se você está sentado, se for possível, se coloque de pé também. Coloque a sua mão no coração assim, acreditando que Deus fala contigo, acreditando que a palavra é vida, glória a Deus. Nesse momento,
eu me coloco diante de Ti, Senhor. Eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o Deus da vida, o Deus que faz viver aquilo que está morto. Pai, assim como naquele dia, no vale de ossos secos, muitas vezes nós nos sentimos vazios, tristes, fracos, cansados, sem força e sem esperança. Mas hoje nós cremos na Tua palavra que foi ministrada. Senhor, sopra o Teu Espírito sobre nós, sobre vida onde há morte, sobre a doença, traga a saúde em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa seja curada dessa enfermidade agora, Pai, e ela vai testemunhar, Senhor. Essa dor bate e retirada agora em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a cura segundo ao Teu nome, segundo a esperança, segundo ao Teu Espírito Santo. Sopra a esperança onde há o desânimo. Sopra a fé onde o medo tentou dominar. Meu Deus, tudo aquilo que está seco na vida desse irmão, os sonhos, os projetos, a fé, as emoções, a caminhada contigo, tudo nós entregamos agora em Tuas mãos. Assim como o Senhor, Pai, ordenou ao profeta que profetizasse, eu declaro pela fé agora, ossos secos, vivam. Dor da coluna bate em retirada, dor da cabeça bate em retirada. Oh Senhor, o câncer bate em retirada, a enfermidade no sangue, a diabetes bate em retirada, Pai. Espírito Santo, enche o coração dessa pessoa. Senhor, restaura, Papai querido, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, aquilo que foi perdido. Coloca, Papai querido, um exército forte, cheio da Tua presença e cheio da Tua autoridade e santidade dentro dessa pessoa, segundo a Tua vontade. Tira toda desesperança desse irmão, dessa irmã, desse jovem. Remove a tristeza, toda a tristeza. Coloca dentro deles um novo espírito, uma nova força, uma nova visão. Pai, nós cremos que o Senhor ainda faz milagres, Senhor, e que nada está perdido segundo a Tua vontade. Quando o Senhor entra na cena, Pai, tudo muda. Hoje nós nos levantamos pela fé, não mais como alguém derrotado, mas como alguém cheio da Tua vida, cheio de vida, cheio da Tua vida, cheio do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, eu vou viver, eu vou me levantar e vou ver a Tua glória. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se Deus falou contigo nesse momento, compartilha com alguém. Se inscreva no canal, você não paga nada sobre isso, se inscreva ali no canal, inscreva-se. Isso vai me ajudar a motivar, me motivar a estar aqui orando por ti, falando do amor de Deus, e que o Senhor possa te abençoar profundamente em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e que o amor de Jesus vos surpreenda nessa semana em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém e amém.